Qual o significado da Páscoa? O que há de tão importante na Páscoa? Por que tanto interesse em alguém que nasceu há 2000 anos? Por que tanta gente fica alvoroçada com Jesus? Por que precisamos dele? Por que ele veio? Por que ele morreu? Por que alguém deveria se importar em descobrir? Neste estudo, Nick Gumbel compartilha conosco respostas convincentes para essas perguntas. Por que precisamos de Jesus? Você e eu fomos criados para vivermos em um relacionamento com Deus. Até que comecemos esse relacionamento, sentiremos sempre que está faltando alguma coisa em nossas vidas. Como resultado, muitas vezes sentimos uma lacuna. Um cantor de rock descreveu isso dizendo: "Eu tenho um vazio bem no fundo." Uma mulher, em uma carta para mim, escreveu sobre um vazio profundo. Outra jovem falou de um pedaço que faltava em sua alma. As pessoas tentam preencher esse vazio de várias maneiras. Alguns tentam fechar a lacuna com dinheiro, mas isso não satisfaz. Aristóteles Onassis, que era um dos homens mais ricos do mundo, disse no final de sua vida: "Milhões nem sempre contribuem para o que um homem precisa na vida." Outros experimentam drogas ou excesso de álcool ou promiscuidade sexual. Uma garota me disse: "Essas coisas proporcionam gratificação instantânea, mas deixam você se sentindo vazio depois." Outras tentam trabalho em excesso, música, esporte ou buscam o sucesso. Pode não haver nada de errado neles, mas eles não satisfazem essa fome profunda dentro de todo ser humano. Mesmo os relacionamentos humanos mais próximos, por mais maravilhosos que sejam, não satisfazem por si mesmos esse vazio profundo. Nada preencherá essa lacuna, exceto o relacionamento com Deus para o qual fomos criados. De acordo com o Novo Testamento, a razão desse vazio é que homens e mulheres deram as costas a Deus. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", de João 6,35. Ele é o único que pode satisfazer nossa mais profunda fome, porque é Ele quem torna possível que nosso relacionamento com Deus seja restaurado. Ele satisfaz a nossa fome de significado e propósito na vida. Somente em um relacionamento com nosso Criador, encontramos o verdadeiro significado e propósito de nossas vidas. Ele satisfaz a nossa fome de vida após a morte. A maioria das pessoas não quer morrer. Desejamos sobreviver após a morte. Somente em Jesus Cristo encontramos a vida eterna. Ele satisfaz a nossa fome de perdão. Se formos honestos, teríamos de admitir que todos fazemos coisas que sabemos que estão erradas. Por sua morte na cruz, Jesus tornou possível que sejamos perdoados e trazidos de volta a um relacionamento com Deus. Por que ele veio e por que ele morreu? Jesus é o único homem que escolheu nascer e ele é um dos poucos que escolheu morrer. Ele disse que a única razão para ele ter vindo foi para morrer por nós. Ele veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Marcos 10:45. Jesus disse que morreu por nós. A palavra "por" significa "em vez de". Ele fez isso porque nos amou e não queria que tivéssemos que pagar a penalidade por todas as coisas que fizemos de errado. Na cruz, ele estava efetivamente dizendo: "Levarei todas essas coisas sobre mim." Ele fez isso por você e por mim. Se você ou eu fossemos a única pessoa no mundo, ele teria feito isso por nós. Paulo escreveu sobre o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Foi por amor a nós que ele deu a vida como resgate. A palavra resgate vem do mercado de escravos. Uma pessoa gentil poderia comprar um escravo e libertá-lo, mas primeiro o preço do resgate tinha que ser pago. Jesus pagou, pelo seu sangue na cruz, o preço do resgate para nos libertar. Liberto de quê? Jesus pagou, com seu sangue na cruz, o preço do resgate para nos libertar. Liberto da culpa. Quer nos sintamos culpados ou não, somos todos culpados diante de Deus por causa das muitas vezes que violamos suas leis em pensamentos, palavras e ações. Assim como quando alguém comete um crime há uma penalidade a ser paga, da mesma forma há uma penalidade por violar a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O resultado das coisas que fazemos de errado é a morte espiritual, ser afastado de Deus eternamente. Todos nós merecemos sofrer essa penalidade. Na cruz, Jesus tomou a penalidade em nosso lugar,
para que pudéssemos ser totalmente perdoados e nossa culpa pudesse ser removida. Liberto do vício. Jesus disse que quem peca é escravo do pecado, João 8,34. Jesus morreu para nos libertar dessa escravidão. Na cruz, o poder desse vício foi quebrado. Embora ainda possamos cair de vez em quando, o poder desse vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Liberto do medo. Jesus veio para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Hebreus 2:14 e 15. Não precisamos mais temer a morte. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Pelo contrário, é a porta de entrada para o céu, onde estaremos livres até da presença do pecado. Quando Jesus nos libertou do medo da morte, também nos libertou de todos os outros medos. Liberdade para quê? Jesus não está mais fisicamente na terra, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou seu Espírito Santo para estar conosco. Quando o Espírito dele vive dentro de nós, Ele nos dá uma nova liberdade. Liberdade de conhecer a Deus. As coisas que fazemos de errado causam uma barreira entre nós e Deus, pois são os pecados de vocês que separam do seu Deus. Isaías 59:2. Quando Jesus morreu na cruz, Ele removeu a barreira que existia entre nós e Deus. Como resultado, Ele tornou possível que tivéssemos um relacionamento com nosso Criador. Nós nos tornamos filhos e filhas dele. O Espírito nos assegura esse relacionamento e Ele nos ajuda a conhecer melhor a Deus. Ele nos ajuda a orar e entender a palavra de Deus, a Bíblia. Liberdade para amar. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ao olharmos para a cruz, entendemos o amor de Deus por nós. Quando o Espírito de Deus vem viver dentro de nós, experimentamos esse amor. Ao fazê-lo, recebemos um novo amor por Deus e pelas outras pessoas. Somos libertos para viver uma vida de amor, uma vida centrada em amar e servir a Jesus e amar e servir a outras pessoas, em vez de uma vida centrada em torno de nós mesmos. Liberdade para mudar. As pessoas às vezes dizem: você é o que é. Você não pode mudar. A boa notícia é que, com a ajuda do Espírito, podemos mudar. O Espírito Santo nos dá a liberdade de viver o tipo de vida que, lá no fundo, sempre desejamos viver. São Paulo nos diz que os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Quando pedimos que o Espírito de Deus venha e viva dentro de nós, essas maravilhosas características começam a crescer em nossas vidas. O que nós temos que fazer? O Novo Testamento deixa claro que precisamos fazer algo para aceitar o presente que Deus oferece. Este é um ato de fé. João escreve: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Crer envolve um ato de fé, baseado em tudo o que sabemos sobre Jesus. Não é fé cega. É depositar nossa confiança em uma pessoa. De certa forma, é como o passo de fé dado por uma noiva ou pelo noivo quando eles dizem: eu aceito no dia do casamento. A maneira como as pessoas dão esse passo de fé varia enormemente, mas eu quero descrever uma maneira pela qual você pode dar esse passo de fé agora. Pode ser resumido por 3 palavras muito simples: perdão. Você precisa pedir a Deus para perdoá-lo por todas as coisas que você fez de errado e se afastar de tudo que sabe que está errado em sua vida. É isso que a Bíblia quer dizer com arrependimento. Obrigado. Cremos que Jesus morreu por nós na cruz. Você precisa agradecê-lo por ter morrido por você e pela oferta de seu presente gratuito de perdão, liberdade e seu Espírito. Por favor, Deus nunca força a sua entrada em nossas vidas. Você precisa aceitar o presente dele e convidá-lo a morar dentro de você pelo Espírito dele. Se você gostaria de ter um relacionamento com Deus e está pronto para dizer essas 3 coisas, então aqui está uma oração muito simples que você pode fazer e que será o começo desse relacionamento. Senhor Jesus Cristo, sinto muito pelas coisas que fiz de errado na minha vida. Reserve alguns momentos para pedir perdão a Ele por qualquer coisa em particular que esteja em sua consciência.
Por favor, me perdoe. Agora, me afasto de tudo que sei estar errado. Obrigado por ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ser perdoado e liberto. Obrigado por me oferecer perdão e o dom do seu Espírito. Agora, eu recebo esse presente. Por favor, entre na minha vida pelo seu Espírito Santo para estar comigo para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Se inscreva no canal Revelações e Reflexões, dê o like no vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esses planos.